Meu nome é Emílio, eu sou de um canal de divulgação. Eu sou professor, biólogo, professor. Eu sou de um canal de divulgação chamado Blablalogia, em que eu e a minha esposa a gente fala de ciência todos os dias na internet. E aí esses dois não falaram, mas falarei agora, que o senhor está convidado. A gente também, há um mês, lançou o nosso podcast de ciência chamado Os Três Elementos. Os Três Elementos, em que a gente toda quinta-feira recebe convidados para falar sobre ciência, para falar sobre ciências sociais, sobre todos os tipos de ciência que você puder imaginar. E biólogo, e tem o Ruas. Qual é a mistura? Então, a gente fala que, assim, né, nós fizemos uma parceria no Blabalogia, e a gente criou um programa chamado Café com Quê lá dentro, que a ideia era a seguinte: a gente ficou sem assunto, precisávamos lançar um programa, e aí o Pirula virou e falou assim: cara, e se eu fizesse um programa comendo a coxa do frango, explicando os ossos do frango pro público? E a gente criou um programa nós três. Não, eu não sei se você já percebeu. Porque frango é dinossauro. Eu gosto de comer. Ele foi explicando dinossauro Sério? comendo frango de padaria. Ele falava, tá vendo esse ossinho aqui? E aí ele puxava lá do dinossauro, por isso que o frango tem esse osso. Por isso Olha que que o frango legal. é dinossauro. Então, as pessoas acabam ficando um pouco coisa, mas acho que vale a pena falar. Não sei se vocês percebem, eu acho que eu gosto de comer, né? Não. Eu gosto bastante de comer. Né? Aquela live com o Sacani e o Schwarz, lá, o pessoal horrorizado. Sobrou muita comida, né? Só Cara, você comeu? Não, o garçom chegou e falou assim, faltou alguma coisa aí. Ah, você tá falando aqui foi no falou Outback? Falei, faltou espaço. Pô, porque, Mas eu sei, cara. Você é um cara que nem eu. Já passou uns momentos que você não tinha muita comida pra comer na geladeira e você fala, eu fui na festa ontem, eu tava com tudo lá e eu podia ter comido mais, e vem aquele arrependimento. Então, eu sei bem que é isso. É exatamente isso. Vai encurtar a minha vida, mas tudo bem. Mas enfim, nesse dia, realmente, a gente tinha uma pessoa que ia publicar o vídeo, a pessoa furou por um motivo pessoal, né? Nem foi por maldade. E aí a gente falou, bom, a gente tem que preencher o espaço do vídeo que não vai publicado. E aí foi isso. E a gente tava comendo um frango de padaria, Tava porque era o nosso almoçando um almoço. frango de padaria. Tava na minha casa, almoçando um frango de padaria, daí ele falou, cara, vamos fazer um vídeo, eu explico dinossauros usando os ossos da galinha. Só que o osso não tava limpinho. Ele tava cheio de carne ainda. Aí eu falei assim, então tá bom. Aí enquanto eu fui explicando, eu fui tirando Sim, as carnes. ele ia tirando E as o frango carnes, estava em primeiro plano. Em segundo plano tava a gente. Provavelmente um porn, como chama isso? porn food. Porn food, praticamente. Olha aí, exato. pioneiros no porn food do YouTube. E o pessoal gostou. ASMR de comida. Porque ele fazia aquela chupada da perna do frango e o não, microfone tá pertinho. Então você escuta ele fazendo... Foi o E nosso aí ele primeiro puxa vídeo. e aí ele mostra Metade pra das pessoas câmera. tinha vontade de comer aquilo e outras pessoas de vomitar. Exatamente. Mas quantas pessoas já comeram uma coxa entendendo aonde é a tíbia? Qual que é a Qual é a anatomia do- cartilagem? Pouquíssimo. Coisa. Exato, Que a pouquíssimo. fíbula é aquela coisa Verdade. fininha, o metacarpal torto. Exato. Pô, é uma coisa fácil. Exatamente. E aí o que a gente descobriu nessa Então interação... ele foi pra preencher um buraco Na verdade, assim, ele já fazia parte do canal. E aí eles estavam um dia pra gravar lá em casa, que eu que gravava eles. E aí surgiu essa interação entre nós três. E eu e o Pirula, a gente tem uma hipótese de que o Carlos Oz é o maior divulgador científico do Brasil. Por uma razão muito simples. Porque ele faz as perguntas que têm que ser feitas. Umas dúvidas sinceras e... Então, quando o Pirula fala do metacarpo da galinha, Entendi. Eu falo, peraí, calma. o que é O metacarpo? que é um metacarpo? Pra vocês... Não Eu precisa, sou- não precisa explicar um negócio de todo mundo Exato. sabe que é o metacarpo. Esse é o Todo ponto. mundo Você é uma sabe. pessoa comum, como ele. Esse é o ponto. Eu sou um leigo que levanta o dedo. E fala. A gente tá já pensando no pé da A pessoa é galinha. biólogo, cientista. Então, não, porque é o metacarpo. E aí ele né? fala- E a conversa continua. Metacarpo é do Facebook também. Também. É o senhor metacarpo, né? Deve ser isso. alguém, né? Deve ser um vovô. Né? Exato. E aí, Não, porque Vovô assim, Metacarpo. é que ele é o filho da Maria do Carpo. Que é outra também, aí, tipo, os metacarpos são... e aí a gente gosta. A gente acha ele a melhor pessoa, o melhor divulgador, porque daí ele faz uma outra coisa. A gente pega, conversa sobre umas maluquices de ciência. E o tempo todo ele tá com o caderninho dele ali, desenhando e tirando dúvidas, e isso vira tirinha. Eu não sou bom de ser instantâneo. Papum. Ah, você é doido. É humorista que Porra. fala na hora, improvisa na hora. Não sou bom de improviso. Mas se você fala alguma coisa pra eu te responder, eu falo, você vai vir. Daqui a 2 dias, eu vou chegar em casa, eu vou ter várias ideias, vou selecionar, vou filtrar, e daqui a 2 dias você tá muito ferrado, porque eu vou publicar uma ideia respondendo você. Aí você tá ferrado. Tinha um Mas- cara, não sei se era no programa do Jô,
ou do Chico Anísio, que era isso. Uhum. Tinha uma discussão, o cara, aí ele voltava, 2 dias depois, eu devia ter falado isso, não sei o que, ele começa com ele mesmo dando as respostas, cara. Às vezes eu penso isso. Não, eu sou assim total também. Devia ter falado aquilo, Mas o Ruas é uma coisa impressionante, porque o que acontece? Ele pega a ideia central, faz uma tirinha, e aí a gente faz um vídeo, dá, sei lá, 60 mil views, alguma coisa assim, aí ele publica, dá 200 mil views, 300 mil views. E todo mundo embaixo, nossa, eu nunca pensei nisso, nossa, não sei o quê. Eu falei assim, ele tá atingindo mais público que todo mundo. Sabe como a gente se conheceu? Principalmente, de uma forma geral, eu gosto de falar de ciência nas minhas tirinhas. Apesar de falar dos deuses, eu coloco Deus conversando com Darwin, com Nietzsche, com Einstein. Então, eu uso os meus quadrinhos para propagar a divulgação científica. E Emílio, sabendo disso, na CCXP, na Comic Con, ele passou na minha mesa e falou, cara, vamos... vai ter um encontro de cientistas lá na minha casa. Se você quiser, aí a gente trocou um contato rápido, porque CCXP é uma confusão, muita gente, papapá. A gente se comunicou depois e eu fui lá em Campinas. E, cara, existia divulgadores científicos de todo o Brasil, virtuais. Divulgadores científicos virtuais de todo o Brasil. Nunca ocorreu um encontro. São poucos divulgadores científicos no YouTube, porque as pessoas fazem com muito coração, mas com pouca estrutura. Entendi. Não existe um mercado financeiro para os divulgadores científicos. Isso não dá muito clickbait. Não mudou isso, cara. Melhorou bastante, né? Você tem o Pedro Loza aí. Mas cada um por conta própria, não existe. Ainda cada um por conta Mas ocorreu própria. um grande encontro na casa do Emílio. Para mim foi o primeiro encontro Illuminati, que foram os divulgadores científicos do Brasil inteiro, juntos, na mesma casa. E aí eu fui. E eu era Big Brother. Eu me senti na mesma casa. Todo mundo, o cara é biólogo, o cara é isso, o cara é aquilo, lugar. todo mundo acadêmico, com doutorado disso, daquilo, e eu quadrinista, né? Mas porque eu fazia quadrinhos de ciência. E por isso que eu caí de paraquedas no meio dessa galera toda acadêmica. E aí ele tem consultoria de graça. Porque às vezes ele quer abordar um tema, ele liga pra nós. Ele fala, cara, eu quero falar disso. Como que eu falo? Me ajuda aí. Faz a tirinha, vê se eu usei os termos certos, vê se tá tudo ok. Aí, como eu sou bem leigo, eu consigo traduzir pro leigo. E deixar conciso, né? Também. Fica didático. Tem um número de quadros específico e o que a gente vai demorar 1 hora pra explicar, fica bem resumido. Reduz em 15 quadrinhos de uma maneira brilhante. Carrossel, né? Rosinho, e qual é o livro mesmo que você explicou aquela parte da evolução, que você até pediu pra gente revisar, da seleção natural? Foi o último livro, não foi? Da seleção natural? Eu não sei. Que você pediu pra revisar. Eu não lembro. A gente revisou uma parte. Um a gente livro tá no... seu? Já saiu. É de onde viemos. É, o de onde viemos. De onde viemos. Ah. De onde viemos. Porque eu trago 12 criacionismos de várias partes do mundo. Né? Você tem os clássicos, como o mundo surgiu, segundo gregos, nórdicos, maias, são pops esses. Né? Mas e povos indígenas brasileiros? A gente mora no Brasil. Você conhece um criacionismo dos mais de 1000 povos indígenas que já existiram no Brasil? A gente não conhece. Cara, a gente sabe, talvez, de Tupã, alguma história ou outra. Mas bem basicão, né? A gente sabe mais sobre os mitos nórdicos do que... que são pops. Então eu quis trazer gênesis, né, criacionismos de povos mais exóticos, digamos assim. Como você menos fez essa conhecidos. pesquisa? Demorou um pouquinho. Demorou um pouquinho. Tem uma literatura legal sobre isso? Tem. Se você cavar, você acha. E aí foram 12 povos, 12 explicações criacionistas em quadrinho, e depois eu trazia a versão científica também. De onde viemos, o que a ciência pode nos oferecer sobre de onde viemos. Eu trouxe a explicação didática em quadrinho da teoria do Big Bang, né, origem do cosmo, e seleção natural, origem das espécies. Então ficou um livro bem completo nessa explicação de onde viemos. E eles revisaram a parte da seleção natural, da origem das espécies. Falando aqueles absurdos de seleção natural e de evolução, aquelas coisas que... É um absurdo. Seleção natural. Evolução. Os mamutes pigmeus é bem legal, a história dos mamutes pigmeus. É bem legal mesmo. Você tá zoando ou tá Não, sério. Tá. Não, era em ilha. Qual que é a história? Animais grandes que ficam presos em ilhas, eles diminuem de tamanho. E por quê? Eles têm uma tendência a diminuir de tamanho, não é sempre. Por causa da quantidade de recursos. É exatamente isso. Cara, eu tô me sentindo muito... Não, você tá aprendendo bastante. Mas, por por que exemplo, na Austrália, por depende- exemplo, tem uns bichos grandes, não tem? Porque a Austrália é grande. é enorme. Ah, tá. É uma ilha, mas é muito É uma Exato. ilha exemplo, continente, a Austrália. É que se você levar em consideração que a Austrália é um continente, que a Austrália é uma ilha, todos os continentes são ilhas.
Então a Austrália, ela é grande o suficiente. Grande faz demais, sentido o que eu disse, né? Faz. Então a Austrália é grande demais e ela consegue ter bastante recurso, bastante... Agora, a Nova microorganismos. Zelândia... Então, o problema é o seguinte. Os mamutes... Tudo depende... Da onde veio essa teoria? Porque acharam mamute... Não, tinha. Tem esqueleto. Tem esqueleto dos bichos. Numa ilha que fica... não é na Califórnia? É na Califórnia? É na Califórnia, ali na costa do Pacífico da América do Norte. Tá. É uma ilha, porque você tinha elefantes pelo mundo todo, né? Numa determinada época. E aí... Pangeia separa e... Não. Bem depois. Bem depois. Não, então, mas os elefantes, eles Os continentes... surgem, os continentes já estavam separados. É isso que eu tô pensando, né? Mas os continentes já estavam separados. O problema Como é... que surge... Ué, você tem ponte de terra em várias coisas. Do mesmo jeito que, enfim, várias vem uma outras espécies. evolução rolando aqui também, é isso? Não. Os elefantes surgem provavelmente na África, Tá. vão pra Ásia e vão pra Europa. Fácil pra eles fazerem isso. Tranquilo. Grudado. Tranquilo, Exato. tranquilo. Aí eles vão pelo Estreito de Bering, do mesmo jeito que os seres chegam na humanos. América do Norte. Tá. Eles chegam na América do Norte e ficam lá na América do Norte. Era unido... E alguns milhões de anos atrás, quando levantou o Istmo do Panamá, eles chegam até a América do Sul. Entendi. Então, na Austrália, de fato, nunca teve elefante. Porque essa nunca ficou grudada, nem na Antártica, porque estava muito gelada. Mas nos outros continentes, os elefantes conseguiram chegar mais ou menos do mesmo jeito que chegaram os humanos. E aí, o que acontece? Só que eles foram extintos em vários cantos. Então, aqui, na América do Sul, eles foram extintos milhares de anos atrás, etc, etc. Na África e na Índia, eles ainda existem. Mas em várias ilhas, e não foi só naquelas ilhas lá do Pacífico, você tem, por exemplo, algumas ilhas gregas que tinham elefantes pequenos, né, elefantes que eram menorzinhos. Porque o que acontece? O oceano baixou, na época glacial, boa parte da água vira gelo. Então, quando a água vira gelo, o nível do oceano abaixa, porque tem menos água disponível. Eu vou te dar. Não, ao contrário? Não, Quando congela. Não, é quando congela. Quando congela, tá. A gente Quando tem congela. uma glaciação, o gelo cresce bastante. Entendi. A hora que O gelo muita água cresce fica pra presa, cima dos continentes, isso. ele fica em cima dos continentes, o gelo. E baixa... E baixa o que nível está no do mar. mar. Exatamente. Né? E o que acontece? Com isso, você tinha espaços ali em que dava para chegar andando. Tá. Né? Então, você tem vários exemplos disso, inclusive com a espécie humana também. Né? Nas Filipinas, por exemplo, os primeiros humanos chegaram andando, não era uma ilha. Né? Na Indonésia, doideira, legal. nas Ilhas Andaman lá, que é onde tem as Ilhas Sentinela lá, que o pessoal gosta lá. Que não o sei quê. pessoal dá fechada em avião, Então, né? quando eles chegaram lá, aquelas ilhas faziam parte ali, estavam grudadas na Índia, lá no Bangladesh e tal. Então, o que acontece? Os elefantes chegaram nesses lugares que hoje são ilhas, mas naquela época não eram. E isso inclui as ilhas gregas também, e essas ilhas no Pacífico. Depois de um tempo, o mar subiu. Quando o mar subiu, eles ficaram isolados. E aí a quantidade de recurso era pequena. Aqueles bichos que eram muito grandes viviam com mais dificuldade para conseguir comida, né? E aqueles bichos que eram menores conseguiam sobreviver. Até porque a ilha ia sendo devastada também, né? Com aquele monte de bicho grande. No continente, o tamanho era uma vantagem. Quanto maior, melhor. Na ilha se tornou uma desvantagem. Porque não tinha recurso suficiente Porque para são manter todo aquele bichos já peso. muito grandes. E aí os menores começaram a ter mais vantagem na ilha. Né? Aí, Que é um... centenas, milhões de anos depois... Que é um entendimento errado, às vezes, das pessoas que acham que o mais forte que sobrevive, Então, o maior, né? Mas Não é que essa definição, eu assisti 11 horas de live, tá? Eu fiz, não de uma vez só, mas Você eu assisti... fez uma maratona dividida em dias, tá? A gente precisava... O que eu acho que faltou aquele dia é definir o que é evolução. As pessoas elas confundem um pouco o que é evolução.